Bom dia, meus irmãos, que Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua mãe. Hoje é um domingo de Dia das Mães e nós estamos aqui tão felizes de receber, cada mãe aqui, cada convidado que veio pela primeira vez, seja bem-vindo, tá? Você também que está nos assistindo aí, vai começar o nosso maravilhoso culto aqui na Table. E você está convidado a cultuar com a gente aqui o nosso Deus Altíssimo. Amém? Primeiro vamos orar por esse dia abençoado. Pai, nós queremos te adorar nesse lugar, entregar a nossa vida como um sacrifício vivo ao Senhor, que a tua graça, Pai, e a tua misericórdia se renovou sobre nós e nós somos gratos hoje, nessa manhã. Venha com teu Espírito Santo fazer milagres, prodígios, maravilhas no nosso meio. Nós entregamos esse culto ao Senhor nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? E agora, meu povo, como nós sempre temos aqui, no meio do culto mesmo, um momento de café da manhã, porque isso é a nossa mesa, de fato, Toma um cafezinho, come aquele bolinho, um chazinho de abacaxi, mas o mais importante é o relacionamento entre vocês, tá? Troca ideia, conversa com alguém que você nunca conversou e nós teremos um culto maravilhoso para a honra e glória de Jesus. Bora, para a mesa. Isso! Glória a Deus. Pode aumentar um pouquinho. Tecnologia. Hoje é o Dia das Mães, Cadê as mães aí? Fica de pé todas as mamães, primeiramente. Todas as mães maravilhosas. Minha mamãe tá longe. Vem as mães aqui na frente. Vem cá. Todas as mamães. Dia das Mães. E Alcione. Cadê a Tieni? Tieni, a Rayane e a Sabrina, vocês vão orar por essas mães aqui. Amém? Pode até ficar mais aqui assim, que elas vão colocar as mãos em vocês. Tieni, você, Alcione, Rayane, Sabrina, vocês vão orar por essas mães aqui, tá? Enquanto a igreja fica de pé. Vamos ficar de pé, nós vamos impor as mãos. E essas mães vão impor as mãos sobre essas mães aqui e profetizar. Tieni, você ora por essas mães maravilhosas. Você é a matriarca aqui também. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos te engrandecer, Pai. Louvar o seu nome por essas mães fortes, por essas mães poderosas, por essas mães, Pai, que o Senhor traz forças a elas que às vezes nós olhamos e não entendemos como as mães conseguem ser tão fortes, o quanto elas carregam tanta coisa. Nós somos o que somos porque as nossas mães nos ensinaram, nos sustentaram. Pai, nós queremos agradecer pela vida dessas mães maravilhosas, que ensinam, que cuidam do lar, que cuidam do marido, que cuidam dos seus filhos com um amor incomparável. A palavra compara o amor de Deus com o amor de mãe, que é o amor mais lindo. Não importa o que nós como filhos façam, essas mães continuam nos amando. Nós somos gratos, Pai, por esse dia ser lembrado e celebrado aqui nessa igreja, porque elas são preciosas para o Senhor, são preciosas para os filhos, são preciosas para nós. Pai, nós queremos te louvar por essas mães maravilhosas, Deus. Transborde amor nelas, transborde fidelidade, transborde um coração cheio da tua palavra, da tua presença, que elas possam ser cada dia mais a mulher que edifica o lar, a mãe que conduz os filhos à salvação, que os filhos vejam essas mães
de joelhos dobrados, que as portas dos quartos estremeçam com essas mães orando, que as curas nos lares aconteçam através das mãos dessas mães que oram. Nós somos gratos, Pai, por conhecer essas mães poderosas na presença de Deus. Os seus filhos vão ver algo diferente, os seus maridos verão algo diferente, a casa delas terão uma atmosfera diferente, porque essas mães são mães segundo o teu coração, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado por esse momento aqui maravilhoso. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor, meus queridos. Que mãe maravilhosa. Parabéns para vocês, viu? Gente, hoje um culto maravilhoso, abençoado. Glória a Deus. As mães, quem não é mãe ainda, nós profetizamos a maternidade. Amém? Os casadinhos novinhos ali, né? Só de olho, mas é bom demais, né, gente? As mães são poderosas, viu? Eu agradeço a Deus pela vida das mães. Semana passada, nós falamos sobre Efésios 4, né? Efésios 4 falando da nossa unidade da fé. Como o corpo de Cristo deve andar unido. Não só na igreja, mas fora da igreja, na casa, nas suas famílias. Mas dentro da igreja, que é o corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça, os membros têm que andar em unidade. Em um só pensamento, em um só amor, em uma só paz. E nós falamos sobre isso e foi tão lindo, não é? Porque nós devemos, de fato, caminhar como um corpo de Cristo unidos. E a nossa união é o vínculo da paz, que vem de Deus. E no 5, cara, ele vai trazer um treino que é muito cabuloso, tá? Imitando Cristo, a vida de santidade que Deus espera. Vamos ler comigo? Abra a sua Bíblia aí em Efésios 5:1, que vai dizer o quê? Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo que fizeres. Vivam em amor, segundo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Primeira coisa, imitem. Imitem a quem? Quem que vocês têm que imitar? Fala mais forte, quem que tem que imitar? Ali está escrito que tem que imitar, vocês estão lendo? Imitem em tudo. Imitem quem, gente? Filhos amados de Deus, imitem em tudo o que fizeres, vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo. Olha que doido, porque o apóstolo Paulo teve uma hora que ele menciona, falando, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aqui ele está falando, não me imitem mais, não sejam só meus imitadores, sejam imitadores do próprio Deus, imitadores do próprio Cristo. Não imitem o Ed, não imitem o Ryan, não imitem o João, não imitem o Pedro, imitem a Deus. E o que é imitação? Quem é humorista aqui? Levanta a mão. Ninguém, estou brincando. Eu, né? A piada. Eu já tive uma pegada que eu era humorista. Eu já imitei algumas pessoas. Já imitei o pastor Ryan. E aí, galera, tudo bem? Vamos fazer um exorcismo aqui. Era um exercício, tá? Já imitei o Raul Gil. Vamos aplaudir! Essa foi boa, né? Imitei aqui. Silvio Santos eu não consigo. Mas, cara, quando você é um imitador, o que você tem que fazer? Eu estudava, né? E os caras que são humoristas, eles tentam pegar os trejeitos do cara, como que ele entra no palco, como que ele se apresenta e como que ele fala. Como que é a voz? Chegando no ponto que o cara veste uma roupa do imitador, veste os trejeitos, faz a fisionomia, e quando você olha para o cara está imitando a pessoa igualzinho, é ou não é? Até a voz. Mas como que nós vamos imitar ao Senhor? Se você não vê a fisionomia, se você não vê que roupa que ele veste, se você não tem ali um ouvido e ouvindo a voz dele, ou aquela imagem refletida.
só dá para imitar a Cristo em espírito. Mas esse espírito se reflete no externo. Como que nós somos imitadores do Senhor, tendo Ele como exemplo? Olha aqui, ele já vai dizer, como que vocês me imitam? Não precisa vestir de branco, vocês não precisam andar fluorescente, não precisa flutuar, não precisa falar, oh, eu sou o seu Deus. Não. Ele fala para a gente ser imitadores, o quê? Amando. Olha que doido. Perdoando. Se sacrificando. Essa é a forma de imitação que eu tenho que imitar a Deus e ao Senhor. Efésios 5, né? Que nós se pareçamos com Deus. O apóstolo Paulo exorta os cristãos a serem imitadores de Deus, vivendo em amor, assim como Cristo amou. Como que Cristo amou, meus irmãos? Foi se entregando, foi murmurando? Não. Foi falando mal do irmão? Não. Não. Foi o quê? Vem cá, meu amigo, vou lavar seus pés. Está todo sujo, está lascado. Eu vou lavar. Vem cá, meu irmão, a sua dívida é muito cara, eu vou pagar. Não importa o que você faça comigo, eu pago. Eu me sacrifico. Eu perdoo. Doideira, né? Efésios 5:3 fala assim, ó. Que não haja entre vocês imoralidade sexual. Vou falar baixo, porque está no YouTube. Impurezas ou ganâncias. Esse pecado não tem lugar no meio do povo santo. As histórias obscenas, as conversas tolas e as piadas vulgares não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Podem estar certos de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso, que é idólatra, herdará o reino de Deus. Muito doido, porque ele começa tratando espiritualmente, aí depois ele vem tratando nas coisas do cotidiano. No que? Na carne. No que é carnal. Né? Nas igrejas a gente não fala sobre isso, sobre o que tem dentro de nós, o que a gente faz escondido, pornografia, olhares impuros, o nosso coração impuro. Toda vez que a Bíblia fala sobre pureza, ela se remete à sexualidade, a nós sermos limpos, santos, irrepreensíveis. E nós, né, nessa geração, que toda sexualidade ela é explícita, né? Está na cara. Homens e mulheres de Deus se perdendo nessa sexualidade, na imoralidade. Nós, como homens, nos grupos, às vezes falando brincadeiras de duplo sentido. Cara, ele fala que isso não deve mais o quê? Fazer parte de vocês. Não faz parte do povo santo que imita a Cristo. Mas às vezes não é falado, porque não, mano, todo mundo tem uma parada escondida. Vamos parar com isso. Porque lá a prática da sexualidade sem controle era normal. Como outra hora era normal para nós, que não conhecíamos a Cristo, que fomos introduzidos desde a adolescência a uma imundice sexual, que não vem de Deus, mas tem uma raiz, que é de quem? O capeta, meu irmão. O capeta. Ele desmoraliza. O que é desmoralizar? Tirar a moral daquilo que é bom. O que Deus criou, que era para homem e mulher, estarem juntos, né? Constituir família, multiplicar, ter prazeres um com o outro, se tornou o quê? Eu faço tudo o que eu quero, a hora que eu quero, com quem eu quero, vejo o que eu quiser. Mas isso não reflete a santidade de Deus. Não reflete que eu estou imitando a Deus. E, nossa, será que o pastor vai falar isso mesmo hoje? Eu vou, está na Bíblia, hein? E muitos cristãos, né, homens e mulheres, estão presos nessa carnalidade. Nós pregamos sobre pornografia, sobre imoralidade sexual. Isso prende o homem, cara. Por quê? É bombardeado, mas tem dentro de nós o quê? A permissão, mano. Porque nós achamos que é normal, nós achamos que é fácil, nós achamos que é tranquilo, que Deus vai te perdoar de tudo. Ele perdoa, meu irmão.
Mas quanta a sua vida não flui quando nós estamos vivendo essas coisas, não sendo imitadores de Deus. O que é ser imitadores de Deus? Estar perto da santidade dele. Se eu estou perto da santidade, eu também me torno santo. A santidade não é, de novo, um ato espiritual que você sai brilhando, não. É quantas vezes você escolhe ou não escolhe. Eu estou vendo isso aqui na minha frente, eu escolho. O próximo versículo vai falar de quê? De clareza. Não ande oculto nas trevas, mas deixe você brilhar. Deixe tudo o que acontece na sua vida às claras, na luz. E os pecados sexuais são às claras? Não, né? A imoralidade sexual é para todo mundo ver? Não. É só no escondido. É ou não é? Lutem contra a imoralidade sexual, porque isso vai te aproximar mais de Deus, vai tirar aquele peso que você fica aqui na sua mente. Cara, como é que pode? Eu fiz isso de novo? Para quê? E você vê que é uma prisão que nos aprisiona de fato, porque nós nos sentimos mal, nós nos sentimos presos. E não é só homem não, tá? Mulheres também, né? Porque nós estamos sujeitos, cara, mas quando você imita a Cristo, a santidade faz parte de nós. Amém? Efésios 5, 6. Não se deixem enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que lhe desobedecerem. Não participem do que essas pessoas fazem. De novo, vocês não fazem mais parte disso. Eu sou o chatão da barbearia, por quê? Mano, se os caras falam qualquer coisa, qualquer duplo sentido, eu sou o chatão do grupo, eu faço questão de entrar nos grupos para falar, irmão, isso aqui está errado. Até os GIF, não tem uns GIF feios? Eu falo, irmão, pelo amor de Deus, o que você está arrumando? Ô, converte aí. E os caras ainda me colocam nos grupos, os caras são doidos mesmo. Cara, tudo que faz parte da maledicência, da fofoca, da imoralidade, das palavras erradas, de pessoas conversando coisas que não são pertinentes ao que aquilo que a gente vive. Meu amigo, se posicionem. Se posicionem. Fala, isso não faz parte. Muito cuidado quando você faz parte disso, porque a ira de Deus, oh meu Deus do céu, vão cair sobre nós, sobre aqueles que desobedecem. Pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão. Olha que doido. Mergulhados, não tinha nem uma pontinha para fora, era submerso. Eu estava nessa escuridão, nós estávamos antes de conhecer Jesus. Mergulhados na escuridão, mas agora tem a luz no Senhor. Vivam, portanto, como os filhos da luz, pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. Ele falando isso para a igreja, cara. Ele mandando a carta falando, meu irmão, cuidado com isso. Andem na luz. Vocês agora são filhos da luz. Vocês estavam ali inundados, mergulhados na escuridão, mas agora vocês não fazem mais parte disso. Vocês são filhos da luz. Andem às claras. Não escondam nada das pessoas, muito menos de Deus. E nós vivemos muitos aprisionados na obscuridade. Por quê? Ninguém está vendo. Ninguém está sondando meu pensamento. Você que pensa, né? Ninguém nós. Ninguém eu. Mas Deus, meu irmão. O Deus Todo-Poderoso está ali te olhando. Está te vendo. E cara, pelo amor de Deus, uma hora a ira vai derramar. Mas nós somos o quê? O povo que anda na luz. Quem anda na luz, diz amém. Amém. Nós temos que andar na luz, cara. As claras, todo mundo olhando. Você não pode esconder nada. Maridos que tem senha aí das mulheres, tá na escuridão, tá? Mulher que não deixa o marido ver o celular, blackout total. Se eu não tenho nada a esconder, por que eu escondo do meu cônjuge? Por que eu escondo da minha esposa? Por que eu escondo do meu esposo? Por que os meus filhos não podem pegar no meu celular? Por que às vezes quando você está falando, tem uns caras, não posso falar não, mas tá todo mundo aqui fala, quando vai falar com alguém, aí eu falo assim, ô meu irmão, o que é isso? Por que você está escondido assim? Você está traindo a sua esposa? Na cara.
Aí o cara, não, eu tô falando com a amiga aqui, ó. E o que você tá falando? Tá falando besteira, né? Não. Então por que você muda quando você tá aqui com a gente? Os caras passam apertado comigo lá na barbearia, tá? Ser luz no Senhor. Paulo encoraja os cristãos a viver como filhos da luz, discernindo o que é agradável ao Senhor e evitando as obras das trevas. Cara, o pecado, ele é uma escolha. Não tem quando fala, evita alguma coisa? Se você estiver doente, por exemplo, se for diabético, você tem que evitar o quê? Açúcar. Se você for hipertenso, você tem que evitar o quê? Sal. Se você... Tem um monte de coisa. Quando é para a saúde, você vai evitar, não é? E quando é o pecado? Nós evitamos? O pecado vai te matar. Evita ele. O pecado vai te levar para o inferno. Evita ele. O que é evitar? Tem um açúcar aqui, tem um adoçante aqui e tem um café sem açúcar. Você tem 3 opções. Eu vou tomar o café sem açúcar. Ruim pra caramba, mas não vai me matar. Evita o pecado, cara. Evitar, eu estou vendo, sai fora. Eu estou na oportunidade, eu vou ler a Bíblia. Eu estou sozinho, Deus está te vendo. Evitem, andem na luz. Os 3 pontos. Sejam imitadores de Cristo, como Cristo é Deus. Não andem na imoralidade, nas trevas, mergulhados no pecado. Andem na luz. O próximo capítulo vai falar de quê? Que é domingo que vem. Que é dos maridos e das esposas. Aí vai ser polêmico, né? Porque a galera vai falar que não pode ser submissa. E a Bíblia fala para que as esposas sejam submissas ao marido como a Deus. Pesado, tá? Pesado, tá? E o marido tem que o quê? Amar a esposa como Cristo amou a igreja, morrendo por ela. Mas nenhum nem outro entendeu isso até hoje, não é? Porque eu espero que ela me ame como ela ama Deus. E ela espera que eu sacrifique. Aí fica o outro. Não, só vou te amar se tu me amar desse jeito. Aí, mano, tá errado. A Bíblia está dizendo que é o contrário. Mesmo... mas esse é pro outro, né? Spoiler. Vamos ficar de pé, gente. Curva a sua cabeça. Pai, nós queremos, Deus, entregar o nosso corpo ao Senhor. Os nossos pensamentos ao Senhor. As trevas que um dia nós andamos inundados ali, nós queremos estar agora livres na liberdade da luz, na clareza do Teu Evangelho. Tira de nós toda aquela obscuridade, tudo aquilo escondido, tudo aquilo que nos atrapalha de fato ser imitadores de Cristo. Imitar ao Senhor é ser santo, imitar a Deus é ser separado. Nós queremos, Pai, de verdade, não estar mais aprisionados na escuridão que um dia nós estávamos, mas sim andar como filhos da luz. Nos ajude, Pai. Nos ajude, Senhor. Que essa palavra, que esse confronto entre dentro do nosso coração e possa gerar transformação. Transformação dos maridos, transformação das esposas, transformação dos jovens, dos adolescentes, transformação nos casais de namorados, transformação nos noivos, transformação no corpo de Cristo, na igreja. Nos faça puros, papai, puros, uma pureza de coração como as crianças, uma pureza de mente. Tira todo o resquício, Pai, que foi implantado em nós, na nossa juventude, na nossa infância, na nossa adolescência, tudo que foi nos apresentado pelo inimigo para que corrompesse a nossa mente, e hoje nós não conseguimos nos ver como santos, mas nós somos santos, filhos da luz, filhos da luz. Não
não mais mergulhados nas trevas, Pai. Tira de nós toda imoralidade sexual, toda impureza, toda raiva, toda angústia, toda inveja, toda maldade na língua, toda língua torpe, toda palavra tola, saia de nós e não volte mais. A palavra diz que a boca fala do que o coração está cheio, que o nosso coração esteja cheio da bondade, da verdade, da justiça, do amor, do perdão e do sacrifício, negando a nós mesmos todos os dias, para a tua honra e tua glória, em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, meu irmão. Deus é bom. Glória a Deus.